Bonitinha, você percebe que reflete sobre as coisas mais do que outras pessoas? Se emociona demais? E você, bonitão, se preocupa com o que os outros estão sentindo? Hoje em dia, as pessoas ditas como altamente sensíveis, são chamadas assim, possuem esses traços de personalidade. Mas nós vamos saber mais sobre elas, que são reflexivas, intuitivas, criativas, mas que também têm seus inconvenientes. Quem nos ajuda nessa é o psicoterapeuta, nosso colaborador, nosso parceiro, já é sócio do programa, que é o Léo Freiman. Vai, Olá. Tá bom, queridão? Como é que você está? Melhor agora, querido. Tudo bom? Tudo bom, e você? Melhor agora. Ótimo, tamo junto. Essa história do altamente sensível, né? Eu já ouvi falar nessa história. É uma nova categoria, não? É uma nova em termos de tempo de estudo, Rony, mas sempre existiu na humanidade. 15 a 20% foi descoberto pela psicóloga Elaine Aron, uma norte-americana, tem esse traço. Se você olhar a curva de Gauss, curva normal, sim, 15 a 20% é hipersensível. Tem aqui uns 5 a 10 que são anedônicos, são aquelas pessoas que não sentem nada. Não necessariamente são sociopatas, sim, ou psicopatas. Claro. E no meio temos a grande parte da humanidade, que alguns têm mais sensibilidade, outros menos. Mas esse traço aqui é chamado de pessoa altamente sensível. Isso sempre existiu e faz parte do ser humano. E quais são as características dessas pessoas? É interessante, Rony, aí que está. São pessoas que sentem, usam uma área do cérebro, quando estão felizes ou tristes, maior do que o resto das pessoas. Entendo. Então, quando a pessoa está triste, ela está assim, devastada. Quando ela está feliz, ela está flutuando. Ai, que legal. Tudo para ela é muito intenso. Entendo. São pessoas que se misturam com as outras. Por exemplo, eu tenho essa característica. Eu cresci a minha adolescência inteira achando que eu era fraco, que eu tinha algum grande defeito, que eu era o patinho feio, porque eu não gostava de bater nos outros. Se meus amigos colocavam uma taxinha, sei lá, na carteira da professora, eu ficava com dó da professora, eu brincava, tal, era levado, mas eu pensava muito no outro. Eu pensava muito em não magoar a outra pessoa, o que a outra pessoa vai pensar. Então, é o que se chama hoje de empatia. Essa tendência de misturar eu e o outro. Tem pesquisas, por exemplo, se você mostrar fotos de baratas, aranhas ou acidentes, ou cenas de bichinhos, pôr do sol, passarinho cantando, as pessoas altamente sensíveis usam uma área maior do cérebro. Então isso é luz e sombra. É uma maravilha para uma série de atividades, de profissões, de situações, mas é um baita problema para outras áreas da vida, né? A gente ia até mostrar que nós temos uma ilustração para mostrar exatamente sobre esse papo que a gente está levando agora, né? Os sintomas negativos aí das pessoas altamente sensíveis. Ó, o humor das outras pessoas... porque, por exemplo, outro dia eu estava andando com um táxi, aí o cara começou a me contar uma coisa triste, eu fico triste, eu fico pensando como é que eu podia te ajudar, o que eu podia falar. Né? Então, é normal para você, para mim, que somos pessoas altamente sensíveis. Agora, a maioria das pessoas, eu diria cerca de 80, vai pegar o táxi, nem vai ouvir o que o cara falou. Então, o humor dos outros, muito alegre ou muito triste, afeta. E a gente, às vezes, tem dificuldade de saber o que é nosso e o que é do outro. A gente se importa muito em querer ajudar. Isso é bom? Claro que é bom. Mas isso, às vezes, também dá um baita trabalho. Dá pra gente. Mas será que eu sou altamente sensível? Que isso aqui me afeta muito. Certamente, eu já fiz teu psicodiagnóstico. Ah, é? São anos, a gente consegue identificar o outro. Costumo ser muito sensível à dor. Nossa, eu vou no meu dentista e eu falo, com anestesia geral você faz o que quiser. São pessoas que adoram barulho alto, uma roupa apertada, uma comida ruim. Como tudo é muito intenso, a dor é uma coisa muito insuportável. Então, de novo, isso é ruim quando a pessoa não se conhece e não avisa. O dentista, o médico, o pai não percebe. E aí fica parecendo que é uma fraqueza, mas não é. É uma característica só. Como uma pessoa que tem pele muito branca, isso é um problema? Não, se a pessoa usar protetor solar, não. Claro. Em dias muito agitados, sem necessidade de ir para a cama, um quarto escuro, qualquer lugar onde possa ter alguma coisa. Nossa, isso acontece muito. Às vezes eu dou uma palestra, por exemplo, eu faço muita coisa, dia agitado. Eu preciso ficar quieto depois, assim, não fala comigo, me deixa quieto. E não é porque eu não gosto das pessoas, ao contrário. É tão bom isso. É porque eu me envolvi tanto que eu preciso me recolher. A pessoa altamente sensível, ela precisa de uma toca, de um ninho, se recolher. Ai, que coisa boa que é isso. Tem mais outra? Tem?
A arte e a música me emocionam profundamente. Quantas vezes aqui a gente não falou de certos temas, teu olho encheu de água, você vê os cantores que vêm aqui, você se emociona, é isso, é essa hipersensibilidade. Esse fundo de Van Gogh aí que puseram aqui, legal. Então, você é um cara que você vai no museu, você vai parar ali e vai dar uma viajada. Outras pessoas vão falar, legal, vi Van Gogh, puf, tira selfie, acabou. Não, eu choro. Você fica sentindo. Choro. É isso é hipersensível. É que coisa. Esse é você. Meu Deus do céu, a música, olha, isso me emociona muito. Tem mais um, não? Tem? Isso, a pessoa é escrupulosa, ela pensa antes de falar, ela se importa com o sentimento do outro. Se é um chefe, ele vai escolher a hora certa, vai pensar o jeito certo, não vai chegar, eu falo tudo que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Que isso é muito mais para o sincericídio, porque isso destrói casamento, relacionamento, equipe. Sim. Você pensa, você tem escrúpulos, você tem cuidados, porque como você é muito sensível, você também leva em conta a sensibilidade do outro. Claro. E aí o perigo, ao pensar demais no outro, a pessoa se anular e não se colocar. Então tudo isso aqui é um problema? Não necessariamente, depende de como a pessoa lida com isso. Tem mais alguma coisa? Tem. Sinto-me desagradavelmente exaltado quando há coisas demais acontecendo em volta de mim. Você já viu, por exemplo, tem gente né? que quando está num multilet, quando está numa balada, num restaurante cheio, num shopping sábado à tarde, a pessoa fica animada. Tem gente que fica, eu fico louco, eu falo, me leva embora. Comer na praça de alimentação, eu prefiro ficar com fome. Então, a pessoa está muito sensível. Que coisa boa, bem-vindo ao clube. Porque eu não quero nem sair para ir num lugar desse. Eu fico com fome, eu prefiro. Restaurante lotado, de Dia dos Pais, não, eu faço na minha casa. Claro. Não. Então, assim, esse hiperestímulo cansa. Por exemplo, eu adoro pessoas, eu, graças a Deus, tenho muitos amigos. Eu vou em festa, Rony, eu adoro aquela primeira hora, segunda hora. Depois de um tempo, começa a me cansar, fico cansado. Aí eu preciso ir embora. Mas não porque eu não gosto, ao contrário, porque eu vivi tão intensamente. Eu estava curtindo, sentindo, bebendo, ouvindo, sentindo ali tudo que estava acontecendo. Dá 1, 2 horas, eu estou exausto, eu preciso ir embora. Você espera 1, 2 horas e no primeiro minuto já quer ir embora, minuto. Então você vê, porque sentiu muito, mesma coisa boa, ela exaure. E aí, de novo, a gente precisa se conhecer. Isso precisa ser estudado nas escolas. Isso interfere tanto quanto qualquer outra característica de personalidade, como o gosto por exatas, humanas ou biológicas. Entendi. Até porque essa característica, ela abre espaço para algumas profissões. Artistas, poetas, músicos, apresentadores, cantores, professores, terapeutas, hoteleiros, todo profissional do cuidado, da arte, da criação, da cura, que tem essa hipersensibilidade, sai na frente. Só te dar um dado curioso. Fala. Daniel Goleman, o criador, do divulgador do termo inteligência emocional, no livro Foco, ele explica o seguinte: quando um médico está realmente atento na consulta do paciente, o corpo do médico, o cérebro do médico representa os sintomas que o paciente está falando. Isso é empatia, tá? Ativada por essa área aqui no cérebro chamada giro paracingular. E aí ele tem 30% mais de chance de acertar o diagnóstico. Então o foco, que é um traço da sensibilidade, nos ajuda a acertar um diagnóstico. Numa cultura como a nossa, que está todo mundo olhando para fora, as pessoas cada vez mais narcisistas, vivendo em bolhas, a sensibilidade passa a ser um fator diferencial. O olho no olho, o honrar a palavra, o prestar atenção no outro, porque a sensibilidade acaba sendo como um diamante, uma pedrinha preciosa, que é rara. Bonito. Por quê? Isso aí. Porque foi lapidada. A pedra se torna... Aqui, vamos fechar aqui. Pascoal, fecha aqui, olha aqui. Que lindo isso aqui. E nós... Que pedra nós, é essa, Leozinho? Hipersensíveis, somos pedras preciosas. Você não põe uma pedra preciosa num saco velho. Você não põe uma pedra preciosa em qualquer lugar. A pessoa hipersensível, ela tem que se perceber como uma pessoa preciosa, que é rara. Então, nem tudo lhe convém, nem toda pessoa lhe convém. Eu, às vezes, atendo paciente, homem ou mulher, porque esse traço é igualmente distribuído. Sim. Atendo, às vezes, paciente que fala assim: mas eu não quero ficar com qualquer pessoa, mas eu não quero ficar me colocando em liquidação, eu não quero sair com qualquer pessoa. Então, a pessoa hipersensível, ela é mais seletiva, ela escolhe melhor. E ela não pode se colocar em liquidação, porque um diamante, ele não tem que ser colocado ali
na vitrine do mundo. Ele tem que ficar escondido para clientes muito seletos. Então tem que diminuir o buraco da fechadura. Ao contrário, não é qualquer um entra não. Diminui, vai entrar aquele que combina com você. Isso é amor próprio. Você estava falando, gente, quando era menino, que você sentia o patinho feio e tal. E sempre tem aquelas brincadeiras, aquelas coisas. Como é que a gente faz para não levar isso para o lado pessoal? A gente precisa entender que a gente é único. E a gente precisa desistir de querer salvar, curar ou mudar o mundo. Sabe, Rony, hoje eu estava falando com uma paciente muito querida minha, que algo que Freud já falava muito, que a cura de boa parte das nossas neuroses é a perdão aos pais. Perdão aos nossos pais. Uau. As pessoas gastam anos preciosos da vida, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu pai, porque minha mãe... Porque... Quando a pessoa entende, o seu pai ou a sua mãe te deu o que sabia, o que podia e o que queria. Ele é único. Ele não nasceu para você. Ele é um ser que se construiu, se lapidou historicamente. O teu pai não é o que é ou deixa de ser contra você. Ele é o que ele sabe, pode e consegue ser. Quando a pessoa hipersensível entende que ela é única, que ela é preciosa, mas que ela não é melhor e nem pior do que o outro, ela começa a desinvestir energia de mudar o outro. Porque os não sensíveis, ou os poucos sensíveis, também são muito importantes, também são necessários. Na humanidade precisa ter o hipersensível, precisa ter o médio sensível e o pouco sensível e o nada sensível. Tudo isso é importante para a humanidade. Como é importante ter o músico, ter o engenheiro, ter o pedreiro e ter o professor. Então, quando a gente tem esse olhar de aceitação da gente, a gente tem uma porta aberta para aceitar o outro. Cada um de nós como luz e sombra. Esse é um desafio de um pai ou de uma mãe. Quando um menino, por exemplo, é chamado de você é um boiola, ou no caso da mulher também tem outro preconceito, né? Quando a mulher, que teoricamente na nossa cultura machista, a mulher tem que ser sensível. Quando a mulher é mais afirmativa, é a mulher macho. Não, nem ela é mulher macho, nem ela é boiola. Ele é um homem sensível, ela é uma garota afirmativa. Então, acho que esse é o desafio do pai ou do professor. Tá. De dizer, você é um ser humano. Assim único, devem agir os pais e os professores. Tá. O valor da maçã não anula o valor da uva. E cada um de nós... É porque forçar a criança a situações, às vezes, incômodas, me parece que é ruim. Para que ela aprenda a lidar, não sei se é uma boa pedida isso ou não. Nem tanto a mar, nem tanto a terra, né? Porque a criança hipersensível... ela não vai gostar muito de barulho, ela quando tomar bronca ela vai ficar mais tristinha, ela vai ter mais medo de se expor no teatro ou na banda da escola. Então, tem horas que é bom acolher e tem horas que é bom falar assim, ok, filho, eu entendo, tem situações que são desafiadoras e você tem capacidade, o papai vai estar lá, dê o seu melhor. O que um pai ou uma mãe tem que fazer é colo com mola. Eu te entendo, é duro mesmo, agora vamos lá. Puxa, é verdade, filha, dói mesmo, é difícil. Mas e aí, o que você vai fazer com isso? Puxa, filho, nossa, realmente isso é muito difícil. E aí, o que a gente pode fazer a respeito? Legal. Colo com mola. Legal. Isso é um bom chefe, isso é um bom pai, isso é um bom marido, isso é um bom ser humano. Porque fazer pelo outro é humilhá-lo, é dizer, você é tão fraco que eu faço por você. Agora, abandonar também não é humano. Claro. Então, o legal é colo com mola. Vou aprender isso. Empaticamente e vou aprender isso, autonomamente. Com mola. Perfeito, perfeito. Querido amigo, mais uma vez, muito obrigado. Psicoterapeuta Léo Freiman, que é nosso colaborador, nosso amigo, querido amigo. E quando vem aqui, arrebenta. Obrigado, querido, mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui com um homem tão hipersensível. Ai, socorro! E tão brilhante, que faz as pessoas brilhar. Essa é a beleza de ser hipersensível. A gente fica feliz quando faz o mundo brilhar. E você faz o mundo brilhar, né? Obrigado, querido. Muita gente liga para mim perguntando as suas direções, seu endereço, seu telefone. Fala aqui para não precisar Tranquilo. Bonitinho. É só entrar em contato no meu consultório, é o 3813-5311 ou o meu site, que é leofreiman.com.br. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Obrigado, eu. Uma alegria.